Olá! Está no ar o 6º episódio da série Viajar é Preciso. Hoje vamos conhecer São Luís, a capital do estado do Maranhão, na região nordeste do Brasil. Cidade natal de importantes escritores brasileiros e que possui um centro histórico com maior número de casarões em estilo tradicional português do país. Além disso, vamos admirar os lençóis maranhenses, que atraem turistas do mundo inteiro. Vem comigo para mais essa viagem. São Luís é a única capital brasileira que está localizada 100% dentro de uma ilha, a Upaon-Açu, no estado do Maranhão. Nome dado pelos índios tupinambás, que significa Ilha Grande. É também a única cidade do país que foi fundada por franceses, invadida por holandeses e colonizada por portugueses. A história começa em 1535, quando o Brasil foi dividido em capitanias hereditárias. A região de São Luís foi dada pela coroa portuguesa ao tesoureiro João de Barros. Na época, ele fundou a cidade de Nazaré, que, segundo os historiadores, seria o mesmo local onde hoje é a capital do Maranhão. Só que houve resistência por parte dos índios tupinambás da aldeia Upaon-Açu, que já viviam ali. Por isso, Nazaré foi abandonada. Mas, em 1612, o conquistador francês Daniel de Latouche, o senhor de La Ravardierie, comandou uma missão com o intuito de fundar a França Equinocial, na região dos trópicos. A cidade de São Luís, ela surge aqui neste logradouro. Então foi aqui que a cidade nasceu. Foi aqui que os franceses quando chegaram em São Luís, quando chegaram na Ilha do Maranhão, eles construíram um forte exatamente nesse local aqui atrás, onde hoje fica o Palácio dos Leões, que é o Palácio do Governo, e eles construíram um forte de madeira. É importante ressaltar que essa expedição francesa que veio aqui, ela era uma expedição imperativamente católica. Então a cidade, ela surge aqui e a partir daqui ela começa a se expandir. É nesse contexto histórico que os franceses chegam em São Luís aqui para fundar a França Equinocial. Mas esse sonho de transformar o Brasil em um pedacinho da França não durou muito. Em 1614, os portugueses finalmente chegam aqui, expulsam os franceses, ainda travam uma batalha, conhecida como Batalha de Guaxenduba, pela posse do Maranhão. E os portugueses acabam surpreendentemente vencendo a batalha. Eu falo surpreendentemente porque do ponto de vista da quantidade de soldados, do ponto de vista bélico, os franceses estavam em melhores condições. Porém, devido a erros estratégicos por parte dos franceses, os portugueses acabaram vencendo essa batalha. Então, a partir daí, dá-se início à colonização portuguesa do Maranhão, a colonização portuguesa da cidade de São Luís. A única lembrança que os franceses deixaram foi o nome da cidade. São Luís é uma homenagem ao rei francês Luís XIII. A cana-de-açúcar e o algodão foram os produtos mais importantes para o desenvolvimento da capital maranhense. Em 1682, a criação da Companhia de Comércio do Estado do Maranhão e as plantações de cana-de-açúcar, cacau e tabaco para exportação expandiram a economia da região. A partir do início do século XIX, a cidade alcançou grande desenvolvimento econômico e cultural. Hoje, o setor mais forte é o de serviços, com destaque para o turismo. A arquitetura da cidade e as belas paisagens são grandes atrativos turísticos, movimentando hotéis, bares, restaurantes e outras áreas do comércio local. São Luís é também o maior exportador de pescados e mariscos do Brasil.
Hoje, a capital do Maranhão tem mais de 1 milhão de habitantes, sendo a 4ª capital mais populosa do Nordeste. Os inúmeros apelidos que São Luís recebe revelam as peculiaridades da cidade. Atenas Maranhense, por causa do grande número de escritores nativos. Ilha do Amor, porque tem cenários perfeitos para os casais apaixonados. Mas 2 apelidos ilustram bem a riqueza cultural que encontramos em São Luís: Capital Brasileira da Cultura e Capital Patrimônio Mundial da Humanidade. E por falar de patrimônio, por falar de história, aqui também nós temos o Bumba Meu Boi, que é reconhecido pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. São mais de 300 grupos folclóricos em todo o estado do Maranhão e só aqui na capital, em São Luís, são mais de 100. E todos eles se apresentam principalmente no maior festejo que nós temos, que é o São João. Ao longo do ano, é possível ver as apresentações nos famosos barracões, onde você mergulha dentro de uma história, de uma cultura, de uma identidade, de uma raiz feita principalmente por pessoas. Visitar São Luís é a oportunidade de vivenciar sensações inesquecíveis numa cidade de contrastes. Seu patrimônio arquitetônico histórico e sua natureza singular são um verdadeiro presente para os turistas. Começamos pela visita pelo cartão postal da cidade maranhense, o Centro Histórico, que fica no bairro de Praia Grande. São cerca de 4.000 prédios antigos, datados dos séculos 17 e 19, que remetem a um passado de muita riqueza, onde barões e prósperos comerciantes acumularam fortunas. A maior parte das construções são sobrados revestidos de preciosos azulejos portugueses. Não é à toa que o bairro foi declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco em 1997. Outra característica marcante da cidade é a planta ortogonal, projeto criado pelo engenheiro mor Frias de Mesquita. Isso significa que as ruas são dispostas em forma de grade, formando um padrão geométrico que lembra um tabuleiro de xadrez. A estrutura, que se mantém até hoje, facilitou a expansão do núcleo central de São Luís. Esse traçado também foi uma das características que conferiu à cidade o título de Patrimônio Cultural. É na Rua Portugal que também encontramos outras atrações, como a Casa do Inhozinho, um museu instalado num casarão de 4 andares. O lugar reúne o melhor da arte maranhense, sendo que boa parte são obras de Antônio Bruno Pinto Nogueira, o Inhozinho, um dos mais importantes artesãos maranhenses. Ainda na Rua Portugal tem a Casa das Tulhas, um mercado circular onde encontramos uma infinidade de produtos regionais. Os destaques são as cachaças de vários tipos e a tiquira, um destilado de mandioca. Localizada em uma parte alta do centro histórico, a Praça Gonçalves Dias oferece uma bela vista das construções e da orla do Rio Anil. É uma bela praça rodeada por palmeiras e casarões históricos, onde se encontra a Igreja dos Remédios, construída em 1719. O centro histórico também abriga o Palácio dos Leões, um dos monumentos mais imponentes do país. Símbolo da história do povo maranhense, o palácio atrai turistas do mundo inteiro. A obra foi erguida pelos franceses em 1612, quando eles ocuparam o povoado. Hoje é sede do governo do Maranhão e abriga uma mobília que expressa o poder e a riqueza da época de sua construção. O Palácio dos Leões hoje ele tem 3 funções principais, né? Residência oficial do governador em exercício, ala administrativa do Poder Executivo Estadual e é aberta uma ala de visitação que nós encaramos como museu. Então, nós temos o Museu do Palácio dos Leões, né? Essa construção ela é uma construção muito antiga. Ela data desde 1612, quando a fundação francesa de São Luís ocorreu aqui em nosso território e foi fundado o Forte São Luís, né? Esse forte, a gente ainda consegue observar as ruínas no entorno. Ele é um forte que foi erguido pelos franceses no ponto mais alto da cidade, né? Que dava acesso à visualização dos rios Bacanga, Anil e também Vista Mar,
o que facilitava com que fosse visto a chegada de algum inimigo em potencial. Então, aqui nós estamos hoje no ponto mais alto da cidade e o ponto primeiro de fundação, que é a cidade de São Luís começou nesse ponto onde a gente se encontra hoje, que é o Palácio dos Leões. Aqui nós temos um acervo que data desde o século XV até o século XX, né, mesclando peças mais antigas e peças mais contemporâneas, peças que foram compradas pelos governadores, peças que foram presentes aos governadores, eles acabaram incorporando ao acervo e deixando aqui como um presente para visitação e para a população. No mesmo largo do Palácio dos Leões está a Igreja Matriz da Sé. Erguida por jesuítas, a catedral foi inaugurada em 1699 e possui um estilo neoclássico e altar-mor todo revestido de ouro elaborado com a mão de obra indígena. A Catedral da Sé presta homenagem a Nossa Senhora da Vitória, protetora dos portugueses nas batalhas contra o exército francês na capital do Maranhão. No prédio anexo funciona a Arquidiocese de São Luís. Erguido no auge do ciclo do algodão, o Teatro Arthur Azevedo foi inaugurado em 1817. Inicialmente foi batizado de Teatro União, mas na década de 1920 ganhou o nome atual em homenagem ao grande dramaturgo maranhense. O Parque Estadual da Lagoa da Jansen está localizado na área urbana de São Luís. Oferece uma bela paisagem e áreas de lazer, local para caminhadas, quadras esportivas e conta com vários restaurantes. Mas se a opção é natureza, belezas não faltam por aqui. Basta lembrar que São Luís está localizada numa ilha cercada por belas praias. Nós temos praias, são 32 quilômetros de praias urbanas. Toda a nossa orla é possível caminhar percorrendo cada uma das praias e principalmente um dos pôr do sol mais lindos do Brasil. A mais frequentada é a Ponta da Areia, que fica a apenas 4 quilômetros do centro. No início da praia, foi construído um quebra-mar com 550 metros de extensão mar adentro, com um calçadão de onde se tem uma bela vista da beira-mar e do pôr do sol. Conta com vários quiosques e restaurantes e local de prática de futebol durante a maré baixa. Já a praia de São Marcos é a preferida dos surfistas e praticantes de kitesurf, esporte aquático que utiliza uma pipa e uma prancha como suporte para os pés com o objetivo de deslizar sobre a água. O que chama a atenção na paisagem são as ruínas do Forte de São Marcos e as dunas cobertas por vegetação. Aqui também está a Praça dos Pescadores, onde se destaca um dos monumentos mais famosos da cidade, a escultura do artista plástico Cordeiro do Maranhão, chamada Arrastão. A obra representa 3 pescadores puxando uma rede. Uma infinidade de praias, cada uma com suas peculiaridades. Não podemos esquecer do principal destino turístico do estado, o Parque dos Lençóis Maranhenses. É um deserto brasileiro formado por milhares de dunas, onde no período das chuvas formam-se centenas de lagoas de água doce, criando um cenário único que não se vê em qualquer outro destino do mundo. O parque é considerado um dos destinos mais bonitos do Brasil e atrai turistas do mundo inteiro por sua beleza e excursões ecológicas pelas dunas, lagoas e rios. Já o município de São José do Ribamar, que leva o nome do padroeiro do Maranhão, é o principal destino da fé no estado. No local se encontra o Santuário do Padroeiro e é onde acontece a festa em sua homenagem no mês de setembro. Além da igreja, há uma estátua enorme do santo bem na ponta da península. Este é o Santuário de São José de Ribamar, o padroeiro do Maranhão. A história é muito bonita e data de séculos atrás, quando o navegador português, quase naufragando, fez um voto a Deus por intercessão de São José que se livrasse daquela tormenta. A graça veio e ele aportou nesse chão e ergueu uma igreja e trouxe uma imagem de São José. Uma imagem que contém São José, sua esposa Maria Santíssima e o menino Jesus. Daquela época até os dias de hoje, milhares e milhares de pessoas
venha a São José de Ribamar louvar a Deus, reverenciar o santo padroeiro do Maranhão, pedir graças e bênçãos. O complexo Santuário São José de Ribamar é composto, além da igreja, por esta praça, em que temos as estações da vida de São José, desde o noivado com Nossa Senhora, a fuga para o Egito e várias cenas da vida de São José com Maria e com Jesus. São várias as manifestações culturais na cidade que tem a terceira maior população negra do país. As tradições e costumes trazidos pelos escravos se misturaram com a cultura francesa, portuguesa e holandesa numa conexão enriquecedora que se transformou em festas marcantes. Os festejos juninos no Maranhão são um pouco diferentes. Aqui, o boi é a estrela da festa, num dos elementos mais tradicionais do folclore brasileiro, que é comemorado há mais de 200 anos em São Luís. É a festa do Bumba Meu Boi, onde a quadrilha dá lugar a apresentações que enchem a cidade de sons e cores. A lenda, que deu origem à comemoração, conta a história de um escravo que matou um boi para atender aos caprichos de sua esposa, que estava grávida e desejava comer a língua do animal. Só que o boi era nada mais, nada menos que o mais bonito e preferido do seu patrão. Quando descobriu o que aconteceu, ele exigiu que o escravo trouxesse o boi de volta à vida. Com a ajuda de seres mitológicos, o boi ressuscita e todos participam de uma enorme festa para comemorar o milagre. A Festa do Divino é outra comemoração tradicional por aqui. A origem da festa está ligada à Igreja Católica e remonta às celebrações religiosas realizadas em Portugal a partir do século XIV, nas quais o Espírito Santo era festejado com banquetes coletivos. Os festejos acontecem durante todo o mês de maio para celebrar o Pentecostes, data em que o Divino Espírito Santo se manifestou aos apóstolos. Nas diversas festas dos padroeiros sempre há uma participação popular, uma participação muito grande das pessoas. E uma coisa assim, muito impressionante que nos chama a atenção é a ligação da fé e da vida. O patrimônio cultural da capital maranhense está também na riqueza dos poemas e romances de grandes escritores. Cidade natal de nomes consagrados da literatura brasileira, São Luís até ganhou o apelido de Atenas Brasileira, uma referência à cidade grega conhecida pela vida cultural intensa e expressiva. Logo aqui próximo ao lado, você vai ver a Praça dos Poetas, né? É uma praça nova, recente, que foi construída para homenagear toda essa tradição, né, literária que São Luís e o Maranhão tem, né, com inúmeros poetas célebres. E aí, só para a gente citar aqui alguns exemplos de Espanha, temos o Gonçalves Dias, temos o Ferreira Goulart, temos o Bandeira Tribuzzi. Então, essa praça ela foi construída para homenagear toda essa tradição de São Luís e do Maranhão em relação aos seus poetas e aos seus escritores também. Aloysio Azevedo foi o principal autor da vertente naturalista no Brasil. Escreveu inúmeras obras, entre romances, contos, crônicas e peças teatrais, além de ter sido desenhista e caricaturista. Sua produção literária concentra-se entre os anos de 1882 e 1895, com destaque para o célebre romance O Curtiço. Arthur Nabantino Gonçalves de Azevedo foi um escritor dramaturgo brasileiro, contista, cronista, jornalista e poeta. Ficou famoso por consolidar no Brasil a comédia de costumes, gênero literário que consiste em analisar costumes, culturas e comportamentos das pessoas em um determinado lugar. Azevedo foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Poeta, escritor, tradutor e teatrólogo, Ferreira Goulart é considerado um dos maiores autores brasileiros do século XX e um dos fundadores do neoconcretismo, movimento que defendia a subjetividade da arte. Com o golpe militar, em 1964, foi preso e exilado.
Durante o exílio na Argentina, escreveu Poema Sujo, um longo poema com quase 100 páginas que foi traduzido em 20 países. O escritor e diplomata Graça Aranha também foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Formado em Direito, foi juiz no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, onde escreveu sua obra mais importante, Canaã. Temas como o racismo, preconceito e a imigração foram explorados por ele no romance. Graça Aranha também ajudou a organizar a Semana de Arte Moderna de 1922 e foi responsável pelo discurso de abertura do evento. Nascido em São Luís, o jornalista, cronista, novelista e poeta Odilo Costa Filho estreou na literatura em 1933, quando ganhou o prêmio Ramos da Paz da Academia Brasileira de Letras com o livro inédito Graça Aranha e Outros Ensaios. Nascida na cidade de São Luís em 1947, Alcione é uma das maiores cantoras brasileiras. A Marrom, ou Rainha do Samba, como também é conhecida, começou sua carreira muito cedo sob a influência do pai, que era policial, professor de música. Lançou seu primeiro álbum, A Voz do Samba, em 1975 e, a partir daí, conquistou o Brasil com vários trabalhos de sucesso. Alcione é recordista em premiações, incluindo o Grammy Latino, Prêmio da Música Popular Brasileira e muitos outros. Catulo da paixão cearense, foi poeta, compositor e teatrólogo. Apesar do nome, ele nasceu em São Luís em 1863, mas passou a adolescência no Ceará e desenvolveu sua carreira artística no Rio de Janeiro. Dono de um estilo que misturava o pitoresco regional com floreios poéticos eruditos e vocábulos refinados, se autodenominava o Vitor Hugo do Sertão, referência a um dos maiores autores franceses de todos os tempos. João Clemente Jorge 30, conhecido como Joãozinho 30, nasceu em São Luís em 1933. Trabalhou como escriturário na capital maranhense até se mudar para o Rio de Janeiro em 1951, onde fez dança clássica no Teatro Municipal. Começou a carreira de carnavalesco no Salgueiro, mas passou também pela Beija-Flor. Com ousadia e enredos luxuosos, Joãozinho 30 passou a ser chamado de gênio e reinou no Rio de Janeiro, conquistando vários títulos do carnaval. A culinária maranhense é um conjunto inigualável de temperos e sabores surpreendentes, resultado da influência de europeus, índios, africanos e outros povos. Dono do segundo maior litoral do Brasil, o Maranhão tem uma culinária rica em peixes e frutos do mar. O carro-chefe é o celebrado arroz de cuchá, uma mistura árabe, portuguesa e africana que deu origem ao prato típico do Maranhão mais famoso do Brasil. O arroz de cuchá é tão importante na cultura do estado que até foi homenageado em poesia pelo poeta maranhense Arthur de Azevedo. Eu tenho muitas saudades da minha terra querida, de onde atravessei a vida. O melhor tempo foi lá. Choro dos folguedos da infância e os sonhos da adolescência, mas choro com mais frequência o meu arroz de cuchá. A tradição católica de São Luís tem forte influência portuguesa que se revela em um conjunto de igrejas. Considerada um dos monumentos mais antigos e importantes de São Luís, a Igreja da Sé começou a ser construída em 1619 e foi inaugurada em 1622. A fachada possui estilo neoclássico. A catedral é tombada pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e tem como destaque o altar-mor, do século XVIII, considerado um tesouro da arte barroca brasileira. O altar constitui uma das melhores obras de talha existentes em São Luís. A Igreja de São João Batista é considerada a primeira igreja fundada em São Luís e teve sua primeira missa rezada em outubro de 1612. Nesta igreja estiveram os restos de Joaquim Silvério dos Reis, o traidor da Inconfidência Mineira. A Igreja do Desterro também está entre as mais antigas do Maranhão,
construída pela primeira vez em 1618. É símbolo da fé, devoção e das lutas da comunidade do Desterro e também de todos os maranhenses. O primeiro templo foi uma pequena capela coberta de palha dedicada a Nossa Senhora do Desterro, que na época foi tomada pelos holandeses que saquearam a cidade e destruíram a imagem da santa. É a única do Brasil com traços da arquitetura bizantina, desenvolvida pelo Império Bizantino na Idade Média, que tem como principais características mosaicos vitrificados, ícones, pinturas sacras e cúpulas. A Igreja de Nossa Senhora dos Remédios é a única com elementos da arquitetura gótica na cidade. Edificada em 1719, em homenagem à Mãe de Deus, servia de hospedagem para romeiros que chegavam à capital para homenagear a santa. Na fachada, destaca-se a torre sineira única com vitrais e 2 corpos laterais que sustentam imagem de 4 evangelistas: Lucas, João, Mateus e Marcos. A igreja de Santo Antônio foi construída em 1867 para completar a grandiosidade do convento de Santo Antônio, inaugurado em 1625. A igreja e o convento foram palco de importantes eventos históricos de São Luís. Aqui foram realizadas reuniões que antecederam as batalhas da Revolta de Beckman em 1684, o primeiro levante popular contra a coroa portuguesa no Brasil. Em 1990, recebeu seu visitante mais ilustre, o Papa João Paulo II, que até celebrou uma missa na igreja. E com esse passeio inesquecível por São Luís do Maranhão, encerramos nossa viagem. Em 6 episódios, você teve a oportunidade de conhecer cidades que têm forte presença do divino em suas belezas naturais, suas histórias, sua cultura e sua gente. Vimos também milagres que fortaleceram nossa fé e nos deram coragem para seguir em frente, mesmo diante das adversidades. Mas nossa jornada não acabou aqui. Em breve, você vai descobrir mais roteiros impressionantes em nosso país. Se prepare para conhecer mais cidades brasileiras na próxima temporada da série Viajar é Preciso. E se você perdeu algum episódio, pode conferir na íntegra em nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima!